Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. E leiamos a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, essa é a palavra santa, fiel e verdadeira do Senhor, lida nesse instante. E nesse momento onde nós nos aquietamos como igreja do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, nós recorremos a Ti, suplicando graça, bondade e misericórdia para conosco. Deus, nós queremos que este momento, no qual nós separamos para ouvir a Tua voz, continue sendo o nosso culto a Ti. Nós já cantamos, oramos, intercedemos em forma de culto, e nesse instante nós queremos prestar-te culto, dedicando todo o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa alma, à Tua palavra, para que isso seja uma realidade efetiva na nossa vida. Nós dependemos da graça do Senhor na vida do pregador, dando temor a Ele, mas lhe tirando medo, dando a Ele tranquilidade, mas não permitindo com que Ele descanse em si mesmo, sendo gracioso para com Ele, para a própria glória do Senhor e edificação nossa. Deus, também precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso ouvido, o nosso coração, para que a palavra do Senhor, ó Deus, seja aplicada aos nossos corações e confiados na ação do Teu Santo Espírito, que prometeu mesmo nos dar entendimento da Tua palavra. É que nós cremos que de fato seremos edificados pela Tua bondade. Em nome de Cristo Jesus, o nosso mediador, por meio de quem prestamos culto e temos livre acesso a Ti. Amém. Irmãos, o medo é uma das experiências mais marcantes que o ser humano pode ter, desde a queda. Adão foi quem primeiro, ou a narrativa bíblica nos mostra que Adão foi quem primeiro teve esta experiência trágica do medo. Depois da queda, teve medo de Deus e se escondeu. Conquanto haja algum aspecto positivo naquilo que nós chamamos medo, que seria melhor entendido como prudência ou a necessidade de alerta, aquilo que Adão já possuía antes da queda e nós muitas vezes não possuímos, em especial as crianças que não sabem que a tomada dá choque. O sentimento de medo assume cores terríveis, cores intensas e sensações terríveis nos marcam quando nós somos tomados de medo e até somos muitas vezes conduzidos ao irracionalismo de tanto medo. Adão é o exemplo mais simples disso, que tolamente tentou
pensou que seria possível se esconder de Deus atrás de árvores. Em nossos dias, há uma incontável lista de medos patológicos ou fobias. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Agorafobia, medo de lugar aberto. Glossofobia, medo de falar em público. Acrofobia, medo da morte. Medo da altura. Necrofobia, medo da morte. Nomofobia, que talvez seja um dos maiores medos patológicos dessa geração, que é medo de ficar sem equipamento eletrônico. Medo de sangue. Eclesiofobia, medo de igreja. Tornou-se uma patologia nesses dias. Esses são apenas alguns exemplos, sem falar dos mais esquisitos. Deipnofobia, medo de jantar em grupo. Exoptrofobia, medo de se olhar no espelho. E hipopotomonstros esquipedaliofobia, medo de palavras grandes. Também o medo, irmãos, traz uma perspectiva para nós, ou o medo traz uma projeção de uma perspectiva equivocada da realidade. Tem gente que tem medo de galinha. Isso também é um medo patológico. E isso pode gerar este medo, esta perspectiva equivocada da realidade pode produzir uma fuga em nós, uma falsa esperança, a projeção em uma falsa esperança, ou então a entrega a um desespero total. Isso pode ser visto claramente nas músicas de uma banda inglesa da década de 70, 80 chamada Bauhaus. Bauhaus tem uma música que chama Com Medo do Medo, de 1981. E ali ele mostra que tudo que está à sua volta gera medo nele. A lição, os professores, medo de ir e voltar, de andar, de falar. Medo de si mesmo, medo de alcançar lugares mais altos. Porém, a conclusão de Bauhaus para triunfar sobre o medo, sabe qual é? Ignore o medo. E para ignorar o medo, você precisa ignorar o pecado. De modo que enquanto você tiver medo do pecado ou do pecar, você vai viver uma vida de medo. Uma fuga, uma perspectiva absolutamente equivocada de uma tentativa de superar o medo. Ele ainda diz, 2 anos mais tarde, que suas manhãs sejam mais brilhantes que a linha, quebre a linha e rompam as regras. Aproveite o máximo que você puder. O medo também pode ser muito bem descrito numa música contemporânea de Lenine, com Julieta Venegas, chamado Medo, na qual ele fala de um medo que é tão intenso porque ele tem medo de silêncio, de solidão e medo de gente, tem medo de viver, ele também tem medo de morrer. Ele afirma que o medo é uma casa onde ninguém vai, ou uma força que nos impede de viver ou de andar. O medo, segundo ele, para ele, é uma sombra que o temor não desvia, é uma chave que apagou a nossa vida. Esse medo, segundo ele, pode estar estampado na nossa cara ou escondido no porão, no mais profundo da nossa alma. E por fim, para ele, sendo o medo de Deus ou do demo, ele tem medo que dá medo do medo que dá. Ainda, Freud, em um livreto seu chamado O Futuro de uma Ilusão, defende como tese principal que a razão pela qual a religião existe, e aqui na perspectiva de Freud, particularmente a religião cristã, é resultante do medo. Nós olhamos para o cosmos, para o universo, para as grandezas da natureza, segundo ele, nós vemos a imensidão das coisas, os maremotos, os terremotos, e quando nós encaramos todas estas coisas, nós somos tomados de medos terríveis, das doenças, das enfermidades. Então nós criamos alguém que na nossa perspectiva seja maior do que todas estas coisas e chamamos de Criador, o Deus cristão. Uma fuga. Os discípulos de Jesus nesse texto também estavam tomados de medo, com muito medo, durante aquela tempestade. Olha só, Jesus havia ensinado o dia inteiro, passado o dia todo ensinando, contando suas parábolas, ali naquele dia, ensinando em particular aos seus discípulos. Mas quando cai a tarde, ou quando vai chegando a noite, ele ordena aos seus discípulos: vamos para o outro lado.
Vamos atravessar para Gadara. Então, os discípulos de Jesus dizem às multidões: acabou o culto, acabou o ensino, acabou o momento de instituto, de ensino para vocês. Vão para suas casas, agora nós vamos para outros lugares. Porém, alguns barcos foram juntos, mas eles seguiram viagem. Mas, de repente, o mar começou a se tornar bravio, as ondas intensas. Aqueles pescadores, pelo menos alguns deles pescadores, Mateus não era pescador, mas alguns deles eram pescadores. Aqueles homens se encontram em um momento de angústia que parece ser maior do que as experiências que eles já tinham vivido como pescadores em alto mar. Aqueles 15 quilômetros para atravessar o lago se tornou em uma trajetória difícil. E não conseguindo mais controlar a sua navegação, controlar a embarcação, eles começam a ser tomados de desesperador medo. O problema é que Jesus está dormindo. Cansado, é verdade, e a humanidade de Jesus está bastante revelada aqui em Marcos, nesse sentido. Depois de um longo dia de ensino, mas Jesus foi para a popa do barco. E aquelas embarcações tinham um travesseiro, não como os nossos, mas um travesseiro fixado em encosto. E ali Jesus reclinou a sua cabeça. Não era o travesseiro da NASA. E mesmo aquelas ondas impetuosas, lançando aquele barco de um lado para o outro, jogando água dentro daquele barco, o Senhor descansava. E o medo desesperador daqueles discípulos continuava crescendo e o Senhor continuava descansando. Até que então, com uma distorção provocada já pelo medo, uma distorção da realidade, os discípulos olham para Deus como alguém que não se importa com eles. E repreendem o Senhor Jesus, acordam abruptamente, despertam Ele e dizem a Ele: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não se importa que nós estamos prestes a morrer, a morte está batendo a nossa porta, nós seremos destruídos e o Senhor vai assistir dormindo? Ou nem vai assistir porque está dormindo? O Senhor acorda. E antes de mais nada, diz: repreende o vento, como havia repreendido demônios, e haveria de repreender mais demônios, repreende o vento, e fala com o mar, para que o mar se aquiete. É claro que o intervalo de tempo entre um vento deixar de assolar as águas e as marés baixarem demora, mas o Senhor não tem disposição de esperar o curso natural das coisas. Então Ele não apenas remove o vento que causava as tempestades, mas automaticamente exige que o mar se aquieta e de repente, de modo absolutamente miraculoso, uma calmaria tomada, e no meio da calmaria, então o Senhor se dirige aos discípulos ali e diz a eles: por que vocês estão com medo? Ou por que vocês estão tímidos? Com medo. Como é que ainda não tendes confiança em mim? Como é que vocês ainda não confiam em mim? Eles já haviam visto milagres, já haviam visto o ensino sobre o reino de Deus, eles já haviam aprendido sobre o Senhor, mas o Senhor se dirige a eles e pergunta: vocês ainda não confiam em mim? Não confiam em mim? Eu não creio que a ideia aqui seja fé salvadora. Eles já haviam sido chamados como discípulos de Cristo, mas entre o chamado a ser discípulo de Cristo e o desenvolvimento gradual e progressivo da confiança em Deus, há uma distância que precisa ser percorrida por todos nós. O triunfalismo é uma grande tragédia porque ensina que do dia para a noite você se torna alguém maduro na fé, altamente confiante. Isso é um equívoco absoluto. Mas do mesmo modo, aqueles discípulos, pela experiência que tinham com o Senhor, já deveriam ter entendido que eles precisavam confiar no Senhor e não duvidar do caráter de Deus como eles fizeram. A resposta deles é uma pergunta: quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem. É importante que nós saibamos, irmãos, que os evangelhos não são biografias, já nos tem sido dito isso, mas sermões biográficos. Os evangelistas, conforme o propósito específico do seu contexto, dos seus ouvintes, eles selecionam eventos, diálogos, circunstâncias envolvendo a história do Senhor Jesus e os evangelistas organizam estes eventos de modo a transmitir uma mensagem para os seus ouvintes. Aqui o capítulo 4 e 5, mais especificamente, tem uma grande mensagem a transmitir, que é a respeito de quem é Jesus, bem como da necessidade dos discípulos de Cristo viverem confiantemente descansados nele. O capítulo 4 todo trata sobre ensino do reino de Deus à multidão, aos discípulos gerais e aos discípulos mais chegados em particular. E o final do capítulo 4 e o restante do capítulo 5 vai falar do poder de Jesus sobre as coisas grandiosas, natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a própria morte daquela criança. Pois aqueles homens, no final do capítulo 5, riem de Jesus, mas ele ressuscita a menina. Esta sessão é um centro desses dois capítulos, porque do restante nos capítulos 4 e 5, o Senhor Jesus está falando às multidões, aos mais distantes um pouco, àqueles que estavam se chegando a Ele, mas aqui Ele separa aqueles 12, aquele grupo particular que seria o fundamento da igreja, e os leva a um lugar isolado para que eles não apenas soubessem que Jesus tem poder sobre os outros, para que os ensinos do reino de Deus não fossem efetivos na vida dos outros, mas na vida deles próprios. Então o Senhor os leva a um lugar especial. Um lugar especial. No meio da tormenta. Ora, o próprio Deus não fizera isso com o Senhor Jesus Cristo? Capítulo Marcos, de modo muito resumido, em 2 versículos, diz que Jesus foi batizado, o Pai fala com ele como filho amado e ele é levado para ser tentado pelo diabo. O autor aos Hebreus fala que por meio do sofrimento experimentado por Jesus Cristo, ele aprendeu. E aqui o Senhor, de modo bondoso, amoroso e gracioso, leva os seus discípulos para o meio da tormenta, para o meio da tempestade, para que ali eles experimentassem em suas próprias vidas o poder do Senhor Jesus. É possível que Marcos esteja escrevendo para romanos, possivelmente, que estavam vivendo num momento muito drástico da história da igreja. Se tentarmos localizar o Evangelho de Marcos, a escrita, entre os anos 55 e 70, seria uma tentativa, e nesse período, seja pelo imperador Nero, que reinou até 68, seja por Vespasiano, que reinou até 79, foi um período muito difícil para o povo de Deus. E eu creio então que Marcos esteja aqui querendo mostrar que há necessidade de nós experimentarmos confiança e descanso em Deus, mesmo em momentos difíceis da história do povo de Deus, como aqueles discípulos de Cristo no período de Marcos estavam experimentando, de um modo ou de outro. E nos ensinar hoje, porque a palavra de Deus é eterna, de que a despeito das dificuldades que possamos experimentar na nossa caminhada, o que importa é nós aprendermos a descansar e confiar em Jesus Cristo. Este é o risco, irmãos, de todos os discípulos de Cristo. Sim, o risco que eu corro e que você corre. De ter uma confiança teórica, não prática. Confessar enquanto está sentado no banco da igreja durante um culto como este. Mas quando a tempestade vem e assola a sua vida, o medo domina o coração e a desconfiança no caráter de Deus se torna revelada, muitas vezes, pensando que Deus não se importa com a nossa situação. O que essa história então tão popular pode nos ensinar nesta manhã? Apenas 2 questões aqui.
Primeiro, que não estamos isentos das tempestades da vida. Nós não estamos isentos de experimentarmos dificuldades na nossa caminhada. Não estamos isentos das tempestades da vida. Como eu disse, o próprio Senhor foi levado pelo Pai amoroso ao deserto para ser tentado pelo diabo. É verdade que uma tentação substitutiva, como segundo Adão, cumprindo aquilo que o primeiro não fez, mas para ser tentado pelo diabo. A teologia do bem-estar é uma esquizofrenia. Ela é um braço da teologia da prosperidade e que nega que nesse mundo caído que afirma que nesse mundo caído seja possível a gente viver uma vida com absoluta ausência de dificuldades. Uma esquizofrenia. A própria experiência real do dia a dia dos homens demonstra que há um problema neste mundo chamado queda. Uma das grandes razões por que há pessoas frustradas com Cristo é a sua teologia equivocada. Pensar que o fato delas servirem a Deus, necessariamente, elas estarão isentas de todas as dificuldades da sua vida. Isso de fato não confere com a realidade. É verdade que há um anseio legítimo no meio e no seu coração quanto a experimentar o verdadeiro shalom. Shalom, como nós traduzimos ou consideramos apenas como paz, é muito mais que isso. É muito mais do que a ausência de algum problema. A ideia bíblica de paz, de shalom, é harmonia. Harmonia com o Senhor Deus, harmonia com o próximo, harmonia com a natureza, harmonia com nós mesmos. E é verdade que este shalom verdadeiro, esta paz verdadeira, foi proporcionada por Deus quando Ele mesmo se encarregou de romper com a barreira da separação que havia entre Ele e nós, fazendo harmonia por meio da obra de Jesus Cristo. Mas esta obra não está completa. Se nós queremos forçar a descida do céu à terra, antecipar isso contra a própria vontade de Deus, nós de fato viveremos frustrados. Haverá um tempo em que isso se estabelecerá na sua plenitude, mas aprove Deus não querer fazer isso agora. Portanto, esse momento da nossa caminhada é um momento de dor. Aliás, essa é uma das contribuições dos nihilistas. Também só isso. De mostrar que há um problema grave no mundo. Eles não têm saída, é verdade. Como Lenine começa e termina a música falando que o medo é um medo que não tem fim e não há saída para estas coisas. Mas esta é uma experiência real. O hedonismo, a busca pelo prazer acima de todas as coisas, tem cegado muitos cristãos, irmãos. E tem conduzido a uma vida despreparada para enfrentar os dilemas da nossa história. Uma das grandes características do povo de Deus dos nossos dias é a falta de preparo para enfrentar o sofrimento. Como eu falo para mim mesmo. Quando vêm as dificuldades, quando a nossa rotina é alterada, nós mostramos como muitas vezes nós somos como esses discípulos. Que entendemos, discernimos, estamos sendo bem treinados para entendermos as doutrinas, mas quando essa doutrina precisa ser colocada em movimento em meio aos maremotos da nossa caminhada, a gente prova. E de fato não aprendemos ainda. Ou não é assim quando as adversidades vêm na sua vida? Muitas vezes. Ao invés de olharmos em primeiro lugar para o Senhor Deus e dizer a despeito do que eu tenho experimentado na minha vida, o que importa no final é minha comunhão com o Senhor, nós olhamos para baixo, começamos a murmurar, nos entregamos a um desespero profundo na nossa vida e ficamos não só sendo atingidos pelas ondas, mas nós mesmos nos tornamos ondas bravias que ficamos esperneando de um lado para o outro, ao invés de nos dobrarmos, nos achegarmos a Deus e descansarmos nele o coração, confiando na graça dele. O próprio Senhor Jesus nos assegurou que nós passaríamos por aflição nesse mundo, mas parece que nós nos esquecemos. Aliás, passaríamos não, passamos. É o que ele diz lá em João.
16:33. E de fato, irmão, seria saudável para nós se nós enxergássemos essa realidade. É verdade que nós temos uma outra perspectiva que nos faz olhar para o céu, para a obra graciosa de Deus em nosso favor, e almejar um dia glorioso onde todas as coisas que causam tragédia nesse mundo serão removidas, onde o pleno shalom chegará, onde a plena paz com Deus, com o cosmo inteiro, com os homens, conosco mesmo, com a natureza, onde a criação será restaurada e a perfeição absoluta que havia no Éden será restabelecida de modo muito mais glorioso, com o nosso Senhor Jesus andando do nosso lado. É verdade que isso precisa ficar na nossa mente, mas nós não deveríamos tirar os nossos pés do chão deste mundo caído, onde enquanto caminhamos somos marcados por tropeços e por dificuldades na nossa história. Mas é mais importante entendermos que estas adversidades, que as circunstâncias adversas da nossa história não estão alheias à vontade soberana do nosso Deus. Foi o Senhor Jesus, está aí no nosso texto, foi o Senhor Jesus quem deu ordem para que eles atravessassem o mar, em direção a Gadara, no versículo 35. No Salmo que lemos, o Salmo 107, 25, foi o próprio Senhor Deus quem levantou as tempestades, a fim de que os homens que ali as experimentassem, recorressem a Ele em clamor. É isso que diz o Salmo 107, 25. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Foi Deus quem trouxe tempestade àquele navio no qual Jonas embarcara para tentar fugir do Senhor, a fim de ensinar Jonas e dar testemunho da sua própria glória a todos os homens que ali estavam, de que Ele é Deus e que o poder sobre todas as coisas está nas mãos dele. Recentemente eu fui às Cataratas do Iguaçu, e ali, naquele local com um nome absolutamente equivocado, chamado Garganta do Diabo, aquela passarela que leva até o ponto mais extremo, só uma coisa veio à minha mente, ou principalmente algo veio à minha mente: o Senhor dirige os dilúvios. Ele é poderoso sobre todas as coisas, por mais intensas que elas pareçam ser. Aquelas cachoeiras todas, diante da minha impotência e pequenez humana, me devorariam, me tragariam, me dizimariam rapidamente se eu daquela passarela caísse. E era uma sensação de terror de fato ante a minha finitude, mas eu lembrei de que há um Deus que está por cima daquilo, e aquilo é só um pingo de água. Não é isso que Isaías disse? É o próprio Senhor Deus quem governa as circunstâncias adversas da nossa história. Talvez você possa estar preocupado com uma alegoria a partir desse texto, mas não é este o caso. As Escrituras recorrentemente se apropriam deste poder das águas, que para o judeu de fato era algo temeroso, principalmente no período, ou durante todo o período da sua história, principalmente em mar aberto, e também porque havia na cultura judaica, ou nas culturas pagãs que cercavam Israel, a ideia de que as tempestades eram duelos de deuses, como nós vemos em outras mitologias também. Mas nós precisamos saber que Deus é quem governa a natureza. E não apenas a natureza, com um evento concreto como esse, daqueles 12 homens naquela noite. Mas Ele também nos permite experimentarmos adversidades na nossa história. Tragédias marcam a nossa vida. Acidentes cercam a nossa trajetória. Experimentamos dramas reais na nossa caminhada. E enfermidade assolam a nossa porta. E nós precisamos, em meio às tempestuosas dores que assolam o nosso corpo, continuarmos servindo ao Senhor. Ainda que esteja doendo. Ainda que esteja doendo. Relacionamentos que se
nos quais problemas gigantescos se instalam, filhos que causam dores a seus pais, a própria realidade do pecado nesse mundo caído. Estas coisas todas são experiências dolorosas para nós. Mas uma coisa nós deveríamos ter certeza, ou de algo nós deveríamos ter certeza: que neste mundo nós não estaremos ausentes de problemas. Não estamos isolados das tempestades da vida. Em segundo lugar, irmãos, e último, em meio às tempestades da vida, Deus prova a nossa fé. Como eu disse a vocês já, o Senhor Jesus, de modo amoroso, gracioso e especial, separa aqueles discípulos e os conduz para o meio da tormenta. Ai, meu Deus, é isso mesmo. É um Pai bondoso e amoroso que quer nos fazer servos maduros e usa do que Ele quiser usar para que nós sejamos amadurecidos. E isso é evidente na vida desses discípulos e é evidente na nossa história. É o ensino das Escrituras. O próprio apóstolo Pedro, quem possivelmente narrou essa história aqui para Marcos, para João Marcos, disse aos peregrinos e forasteiros da Ásia Menor: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nisso vocês exultam, embora vocês passem tribulações, é o que Pedro ensinou Moisés, falando à segunda geração daqueles que haviam sido tirados do Egito e que entrariam na terra prometida. Lembra a eles a razão pela qual eles experimentaram dificuldades na sua peregrinação. Uma das razões pelas quais eles experimentaram dificuldades em sua caminhada, para que eles fossem disciplinados. Deuteronômio 8 diz, 8:2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos. Sabe para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Talvez algo que não aprendemos ainda, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, como o próprio Senhor Jesus aprendeu. Ele diz ainda no versículo 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, versículo 5, pois no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Assim te disciplina o Senhor teu Deus. O Senhor Deus conduz aqueles discípulos à tempestade. E essa é a educação, a verdadeira educação cristã, que não se restringe, irmãos, embora isso seja profundamente importante para a vida da igreja, mas não se restringe aos bancos da igreja. Não se restringe às escolas bíblicas dominicais, às salas de seminário. Porque se fosse assim, pastor e seminarista em tese seriam homens necessariamente muito maduros na fé. Nem as leituras feitas, as leituras cristãs, a leitura das literaturas cristãs feitas no confortável sofá da nossa sala climatizada. Todas estas coisas são fundamentais e necessárias para a nossa vida. Mas a verdadeira vida cristã não consegue se resumir a isso. Sinceramente, isso é relativamente fácil. Com as contas pagas, com a vida em ordem, com a família tranquila, você sentar no sofá da sua casa, preparar o ambiente, abrir um bom livro cristão e edificar a sua alma. Vir a uma escola bíblica que foi preparada, não sabemos sob quais circunstâncias, e às vezes nem queremos saber, não nos importamos muito.
Sentamos, somos alimentados. Isso é fundamental, mas é relativamente fácil. Difícil é, em meio à assolação dos ventos tempestuosos e à iminência do naufrágio, confessarmos com a nossa vida aquilo que dizemos crer com nossos lábios. Difícil é lidar com a injustiça aparentemente demorada de ser punida, sem nos tornarmos nós mesmos injustos. Ver a impiedade e esperando a sua demorada, pelo menos na nossa perspectiva, vingança. Esperando a sua demorada vingança, pelo menos na nossa perspectiva, não nos tornando nós mesmos ímpios, buscando vingança própria. Difícil é sofrer a assolação do mar bravio no barco que está nos levando para outro lado, enquanto Jesus, que está conosco, pois é Emmanuel, é Deus conosco, parece descansar. Difícil é ver isso e não duvidar do caráter daquele que cuida de nós. Ou esperar não é uma das experiências mais difíceis para você. Deixa eu repetir a pergunta. Esperar o cônjuge ter o coração dilatado pela graça de Deus, esperar o filho voltar a trilhar os caminhos do Senhor, esperar o marido deixar de ter o coração embrutecido, esperar a injustiça ser realizada em tempo oportuno. Esperar em Deus não é uma das experiências mais difíceis que nós temos. E no meio dessa espera, muitas vezes, nós não duvidamos do caráter de Deus, ou não somos tentados a duvidar, Deus, onde o Senhor está, porque o Senhor não faz justiça. E não em forma de clamor, porque ao que parece, o que Marcos está acentuando aqui, é que de fato os discípulos duvidaram do caráter de Jesus, porque o que Jesus faz é repreender-lhes a fé. O problema para o Senhor Jesus não é acalmar tempestade, não é curar enfermidades. Você não precisa ler muitos versículos que você vai ver ele realizando tudo isso, até ressuscitar mortos, como a filha de Jairo, apenas com uma palavra. Esses 12 discípulos haviam aprendido um cristianismo teórico até então, mas inútil se for dissociado da fé verdadeira que confessa o que crê no palco da vida do mundo caído. É no mundo caído, com os seus dramas concretos, que nós somos chamados a confessar e expressar a nossa confiança em Cristo. Tudo aquilo que nós aprendemos e somos alimentados pelas verdades da palavra de Deus, pelos seus diversos meios, precisam ser projetados enquanto nós caminhamos deste mundo caído, enquanto nós experimentamos dificuldades na nossa história, enquanto problemas nos cercam, porque por meio destas coisas o Senhor está moldando o nosso caráter, fazendo-nos servos que confiam mais nele. Aqui especificamente, é evidente que a dificuldade que aqueles 12 experimentaram foi trazer à luz o que estava no coração deles: falta de fé. Ou mais especificamente, falta de confiança em Cristo. A resposta deles foi incredulidade. Eles eram experientes, mas o problema se tornou tão intenso que o medo deles se tornou em desespero. Irmãos, nós não deveríamos pensar que Deus não se importa conosco quando nós experimentamos dificuldades na nossa caminhada. É interessante que no texto nós vemos que aquela grande tempestade, pelo poder da palavra do Senhor, de modo tão imediato, se torna em grande bonança. Mas essa não é a questão, porque isso o Senhor é poderoso para fazer com muita tranquilidade. A questão somos nós. Qual é a resposta que nós damos a este Deus gracioso que não apenas acalma mar, mas que deu a sua vida por nós pecadores? Sabe qual é o problema nosso em meio às dificuldades? É que nós ignoramos a obra da cruz. Nós estamos com uma fé tão pouco desenvolvida que a cruz se torna um apêndice na história da nossa vida.
E a gente olha a nossa história a partir da perspectiva da nossa existência, dos momentos da nossa existência, e não à luz da eternidade, olhando para a cruz do Calvário. Tudo que acontecer na nossa história, tudo, absolutamente tudo, é nada perto da obra da cruz. Eu não estou dizendo que a dor que você sente em meio à sua dificuldade não dói, que o sofrimento não lhe causa angústia, que você deveria tirar o pé do chão. Ao contrário, essas experiências são reais e concretas. Que você deveria deixar de orar a Deus pedindo cura e transformação e solução para os seus dramas. Em hipótese nenhuma, Ele é poderoso, está evidente no texto. Ele fala e as coisas se realizam. A questão é o que nós temos aprendido em meio a tudo isso. Porque Ele vai trazer cura. Se não agora, na consumação dos séculos, todos os dramas cessarão. Quanto a nós, temos confiado no nosso Redentor? Irmãos, amados, além da calmaria ao nosso redor, que tanto desejamos, o que nos importa é olharmos para a cruz de Cristo, saber que ali a maior necessidade que nós temos foi realizada, que é calmaria com Deus, que é paz com Deus, por meio da obra de Cristo. Jesus podia nem permitir que aquele vendaval acontecesse, que aquela viagem acontecesse, mas ali Ele deixou claro que é necessário que os seus discípulos desenvolvam e cresçam em confiança nele. Mas quanto a nós, ou igualmente nós muitas vezes temos vivido amedrontados, não expressando a nossa confiança. O que fazermos? Bauhaus, Lenine e Freud entenderam que esse mundo é mundo de drama, mas para eles não há saída real. A teologia da prosperidade, do bem-estar, é esquizofrênica, não traz solução real. O que fazermos? Reconhecermos que de fato, enquanto nós caminharmos neste tempo que se chama hoje, que antecipa a redenção plena, a volta do Senhor Jesus para a restauração de todas as coisas, reconhecermos que este mundo é mundo caído e que nós caminharemos neste chão quebrado da terra. Mas também reconhecermos que em meio a estas coisas difíceis que cercam a nossa vida, o Senhor está nos chamando para desenvolvermos e amadurecermos na fé, desenvolvermos da nossa confiança nele, porque Ele tem poder sim para fazer o mar se acalmar, para curar a enfermidade, para ressuscitar mortos. Ele fez isso consigo mesmo, pelo poder do Espírito Santo, na obra bendita da Trindade de trazer o Filho à ressurreição por causa da nossa redenção. Mas é confiarmos neste Deus amoroso que deu a sua vida por nós. Há aqui nessa narrativa uma resposta a essa pergunta feita pelos discípulos no versículo 41. Quem é que até o vento e o mar lhe obedecem? Este evento deixa essa pergunta em aberto. Se você seguisse a sua leitura, ou se você voltasse no capítulo 3, lá nos é narrado, ou especialmente no capítulo 5, quando eles chegam naquela mesma noite do outro lado do mar e encontram um jovem possesso, um homem possesso de uma legião de espíritos malignos, uma legião de demônios ali sobre ele. Aqueles demônios respondem quem é Jesus. É quase que irônico aqui em Marcos. Os demônios não têm dúvida de quem é Jesus, mas nós muitas vezes duvidamos do caráter do nosso Redentor. O versículo 7
No versículo 7 do capítulo 5, sabe o que os demônios dizem? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqueles gentios daquela região, porque é para os gentios que Jesus estava se dirigindo agora, sabe quem é Jesus e humildemente se prostram a Ele pedindo socorro para os dramas da sua história. Aquela mulher que não tinha mais solução médica para ela no seu tempo. E nem tinha mais dinheiro, já tinha passado por todos os planos de saúde, todos os recursos, não tinha mais saída para ela. Ela reconhece quem é Jesus e toca o Mestre, confiante no poder dele em transformar a vida dela. Aquele homem, Jairo, diante da miséria que assolou a sua casa, a sua filha na cama, que realmente morreu, vai a Jesus pedindo socorro. Mas esses discípulos aqui duvidam do caráter de Jesus. Quem é o vento? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? E como você evidencia a confiança em Jesus em meio à sua caminhada, ou durante a sua caminhada, ainda que neste mundo caído de dores? Vamos orar?